achar uma forma de você não esquecer aquilo que acabou de aprender, seja para uma prova, para uma apresentação em público ou em uma língua que você está aprendendo, que na verdade é o foco do que eu falo aqui no canal, é um dos maiores anseios de todo estudante. E eu, como estudante, posso dizer com tranquilidade que a minha vida de estudos é dividida em duas partes. 2 estágios antes de 2014 e depois de 2014. E isso por causa da descoberta de uma ferramenta muito simples, muito leve, mas muito poderosa. Então, bem-vindos ao guia de como nunca mais esquecer aquilo que você estudou. O meu nome é Vinícius Rodrigues, eu sou um amante do estudo de línguas e nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu faço e ensino os meus alunos de inglês a fazer também para não esquecer aquilo que a gente estudou. Só que, para que você entenda bem aquilo que eu vou te contar aqui, eu preciso que você abra um pouco a sua mente para aquilo que você já está acostumado e todo mundo ao seu redor sempre te ensinou a fazer quando a gente está falando de memorizar bem uma língua. E a gente vai focar aqui, na verdade, em falar sobre memorizar bem o inglês. Durante esse vídeo a gente vai deixar de lado um pouco as listas de palavras, tabelas, post-its espalhados pela casa e assim, tá tudo bem se você faz isso de verdade, eu não vou dizer aqui que existe um certo e um errado, mas eu só quero te mostrar um jeito diferente de fazer isso usando a tecnologia ao nosso favor. Talvez com a thumbnail desse vídeo você já pode ter até percebido que eu tô falando da ferramenta Anki. E esse nome, Anki, vem do japonês. Essa palavra aqui que está aparecendo na tela significa justamente memorização. É uma ferramenta que traz para os seus estudos o que a gente chama de sistema de repetição espaçada. E o nome é autoexplicativo, mas a ideia é a seguinte: nesse sistema, as informações que você estudou e você aprendeu são repetidas de forma espaçada, tem espaços entre essas revisões dos seus estudos. Mas esses espaços entre uma repetição e outra não são aleatórios, é aí que tá. Existe uma lógica por trás desses espaços. Basicamente, você revisa mais vezes aquilo que não está internalizado para você, ou seja, aquilo que você ainda não memorizou bem, e menos vezes aquilo que você já memorizou bem. Talvez você já tenha até ouvido falar de flashcards, que são cartas de papel que você monta com informações que você está tentando lembrar, está tentando memorizar lá na sua memória de longo prazo. Resumidamente, você coloca na parte da frente da carta aquilo que você está tentando lembrar, está tentando memorizar, e na parte de trás tudo aquilo que te faz entender a parte da frente, ou seja, a resposta. E eu digo resposta entre aspas porque não necessariamente a parte da frente é uma pergunta. Se você está usando o Anki para estudar inglês, por exemplo, que de novo é o foco desse vídeo, é o foco desse canal, você coloca uma frase em inglês na parte da frente e na parte de trás a tradução e todas as informações que te ajudam a entender a parte da frente da sua carta. E eu preciso ser justo e admitir que fazer flashcards de papel também funciona. Afinal, as pessoas fazem isso há muito tempo, não é uma coisa que foi criada em 2015, é uma das técnicas de estudo mais famosas ao redor do mundo, sempre funcionou. Porém, o legal do Anki é que ele automatiza quando você tem que ver uma carta de novo. Essa que é a grande sacada da ferramenta. Imagina que você estude com flashcards de papel mesmo. E aí você divide o seu baralho de cartas em 2 grandes montes, em 2 baralhos. Um com cartas que você lembra a informação muito bem, a gente vai chamar essas cartas de cartas quentes, e outro com cartas que você não lembra muito rápido, você simplesmente erra essa informação, e a gente vai chamar esse segundo baralho de cartas frias. Então, você revisa o seu monte frio uma vez por dia, por exemplo. E aí o seu monte quente, com cartas mais internalizadas, você revisa uma vez por semana. À medida que você sente que as suas cartas frias estão deixando de ser frias para você, você passa a mover para o monte quente, e aí você revisa só uma vez por semana. Enfim, essa divisão é de certa forma bem trabalhosa e exige que você tenha preço com o seu baralho de cartas para poder manter esses montes organizados e bem divididos, fora que chega num ponto que a quantidade de cartas que você revisa diariamente no monte frio ou que você revisa naquele dia separado para o monte quente, é muito grande essa quantidade. E isso pode até te desanimar a começar a sua revisão naquele dia, o que não é legal. E aí você tem que amenizar esse problema criando um monte quinzenal, ou então um monte mensal, ou até mesmo um monte de cartas abandonadas, que aí você para de revisar já, porque você já se garante naquela informação, você sente que já internalizou muito bem. Enfim, você tem que criar toda uma operação, toda uma inteligência para conseguir administrar esses seus flashcards de papel, e existem diferentes formas de fazer isso, mas todas elas vão exigir que você tenha um cuidado maior e mais tempo exigido ali, simplesmente porque é papel de verdade. Você tem que fazer uma separação manual daquelas cartas. E o que o Anki faz é automatizar tudo isso. Você cria cartas digitais com frente e verso, aí seguindo a mesma lógica de pôr a informação a ser lembrada na frente e aí a resposta com tudo que você precisa para lembrar
no verso. E aí a única coisa que você precisa fazer na hora de revisar é dizer se você errou ou se você achou difícil, bom ou fácil. E aí ele automaticamente programa a carta para aparecer daqui a um certo tempo. Seja amanhã, seja daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, meses ou até mesmo anos. Eu tenho cartas com frases em inglês que eu já revisei tanto, eu já absorvi tão bem, que eu só vou revisar daqui a 5 anos, para você ter uma ideia. E assim, o ponto é que o processo se torna automático. Você economiza tempo e tempo é precioso. E eu falo que os meus estudos mudaram em 2014 porque foi quando eu comecei a estudar japonês de verdade, e aí eu conheci o Anki. E eu uso o Anki diariamente, até hoje. Eu tenho muitas horas já dentro dessa ferramenta, eu uso mesmo. Usando para idiomas, além do japonês, eu uso para inglês, eu uso para inglês todos os dias, eu ensino os meus alunos a usarem para inglês. Eu já usei para espanhol, para italiano, também na época da escola eu já usei para regras de português, elementos químicos, essas coisas de história, geografia, por aí vai. Até para matemática dá para usar se você quiser. Você coloca problemas na parte da frente, você resolve esse problema matemático no papel e aí você vê a solução do problema na parte de trás e avalia se você acertou ou não. E assim, não que notas na época da escola sejam um parâmetro perfeito, não são, mas se servem de referência para alguma coisa, mostravam que o uso do Anki dava muito certo para mim. Eu gostava bastante de usar, funcionava bem para mim. E eu lembro até hoje de coisa que eu estudei já há anos atrás, que os meus amigos, quando eu converso com eles, ou professores com os quais ainda tenho contato, quando eu conto para eles algumas coisas, eles perguntam como é que você lembra disso? E é bem legal quando isso acontece, eu percebo que realmente eu não vou esquecer aquilo porque eu já internalizei através do Anki. E você pode usar o Anki no seu navegador, no computador, você pode usar um aplicativo para o computador que você instala, também no seu celular, no seu tablet, enfim. Todas essas versões são gratuitas, exceto a de iOS, que você usa para iPhone e iPad. Aí custa mais ou menos R$90. Eu comprei uma vez em 2014, eu não lembro quanto estava o dólar na época, mas eu digo com todas as letras que valeu a pena, eu uso todos os dias até hoje. E o legal é que todas essas versões que você usa são sincronizadas pelo Anki Web, que é o nome do servidor do Anki. Então, o que você faz em uma plataforma, por exemplo, no seu celular, é sincronizado na outra, por exemplo, no seu computador. E o que geralmente eu faço é criar as cartas no computador, porque é mais fácil de copiar, de digitar, e aí eu reviso todos os dias no celular, porque está sempre ali na minha mão, é muito mais fácil. Não deixa de sincronizar a sua conta do Anki em todos os dispositivos que você usar já logo no primeiro dia, porque se der problema no lugar que as suas cartas estão salvas, você vai perder tudo, como aconteceu comigo lá em 2014, que eu perdi meu computador e eu perdi um baralho de cartas de mais de 1000 cartas. Isso não é legal, ok? Uma última observação, um toque que eu quero deixar nesse vídeo, é que o Anki não é para você aprender coisas novas, e sim para você memorizar, então passar para a sua memória de longo prazo e nunca mais esquecer aquilo que você aprendeu em outro lugar, não dentro do Anki. Você aprende em outro lugar, tira suas dúvidas e passa para dentro do Anki. E é por isso que eu não acredito, não uso e falo para os meus alunos não usarem baralhos prontos, que as pessoas compartilham, disponibilizam na internet e aí baixa o baralho dos outros. Não faça isso. Cria seu próprio baralho, fuja dos baralhos prontos, ok? A conexão que você cria com o seu baralho quando você está lá todas as semanas, criando suas próprias cartas, aí a partir de um conteúdo que você realmente estudou, você tira suas dúvidas, seleciona aquele material e aí você adiciona dentro do seu Anki, é muito importante essa conexão toda com aquela carta. E acredita, eu já testei, todo macaco velho usuário de Anki por aí já testou e a gente chega na mesma conclusão. Cria suas próprias cartas, beleza? Cria seu próprio baralho. Se você quer conteúdo de inglês para adicionar no seu Anki já e deixar o seu baralho bem recheado, eu faço dicas com expressões e frases de inglês todos os dias lá no meu Instagram, esse Instagram que está aparecendo aqui na tela, Vinícius Rodrigues Inglês, além da série de aulas interpretando frases em inglês, que saem todas as semanas aqui no canal, e eu trago uma frase um pouco mais robusta, até um pouco mais avançada também, mas eu destrincho palavra por palavra, estrutura por estrutura, tiro todas as dúvidas, então é uma boa fonte de material para você adicionar dentro do seu Anki e criar o seu baralho. Então, é isso, esse vídeo foi só uma visão geral sobre o que é o Anki, o que é o sistema de repetição espaçada. Tem muito mais coisas que dá para falar sobre isso, eu sei disso, não falei tudo. E eu com certeza vou fazer mais vídeos sobre isso, porque eu sou apaixonado pelo Anki, eu uso todos os dias, eu gosto muito. É uma ferramenta essencial para quem estuda inglês hoje em dia, ou qualquer outra língua, não só inglês. Então, vão vir novos vídeos aí mostrando mais sobre isso, pode ser até mesmo que eu mostre como que eu faço os meus baralhos, ou eu dê dicas de modelos de cartas, enfim. Tudo mais vai acontecer. Falar sobre produtividade, sobre método de estudo e coisas assim é algo que eu gosto bastante de fazer e eu espero que essa dica tenha ajudado você de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você curtiu essa dica, tem muita coisa boa vindo por aí ainda. E deixa também o seu gostei, que isso ajuda bastante a espalhar essa mensagem para outros estudantes, vai ajudar muita gente ainda. Show?
Se você quer manter um contato mais próximo comigo, aproveitar mais o nosso trabalho que a gente tem feito, produzindo essas dicas e aulas de inglês aqui, de novo, segue lá no Instagram, o usuário é esse aqui que está aparecendo na tela, Vinícius Rodrigues Inglês. Tem muita dica de inglês, tem muita aula vindo por aí, eu estou fazendo lá todos os dias. Faço bastante stories também, comentando mais sobre os meus próprios estudos e tudo mais. Beleza? Me conta aqui nos comentários também como você gosta de revisar os seus estudos, como tem sido para você a experiência de usar o Anki, se você já é um usuário de Anki, e a gente se vê em breve. Tchau!